Os passos e a respiração. É só isso que ela escuta. Os passos e a respiração. São os sons que Diane Van Deren usa para definir o ritmo e a intensidade da corrida. Ela não olha o relógio, não se preocupa com o tempo e mesmo assim costuma derrotá-lo. Essa norte-americana não para de estabelecer recordes em provas longas, muito longas, conhecidas como ultramaratonas. O último feito ocorreu em um torneio nos Estados Unidos. Ela percorreu 1.600 quilômetros, o equivalente a ir do Rio de Janeiro a Porto Alegre. Completou o trajeto em 22 dias, 5 horas e 3 minutos. Foi a mais rápida entre as mulheres. Detalhe, Diane tem 52 anos. Diane teve um pedaço do cérebro retirado em uma cirurgia. Ficou com problemas de memória e passou a não se lembrar com exatidão dos quilômetros que percorre. Esse esquecimento da distância cumprida parece ajudar o corpo dela a não sentir o cansaço do exercício. Um fato que transformou essa mulher num caso único e extraordinário do esporte. Claro que ela não ficou assim porque quis. A situação atual é o resultado de uma saga que envolve dor, medo, sofrimento e também superação e alegria. Diane Van Deren foi tenista profissional na juventude, sempre praticou esportes e nunca teve problemas graves de saúde. Mas, aos 28 anos, grávida do terceiro filho, tudo mudou. Ela foi diagnosticada com epilepsia e passou a ter crises frequentes, como esta gravada em um hospital. Após suportar 10 anos de sofrimento, Diane veio até este hospital, em Denver, no estado americano do Colorado, para buscar um tratamento definitivo para a doença. A equipe do Dr. Spitz então colocou eletrodos na cabeça de Diane para monitorar as ações do cérebro dela. Foram 2 dias de observação numa maca de hospital. Quando o ataque epilético ocorreu, ficou claro que ele se originava de uma única região do cérebro. Ou seja, se aquela parte em questão fosse retirada, as convulsões poderiam cessar. Diane, portanto, tinha chances de ser curada. Mas, para isso, era preciso lidar com os riscos de uma operação delicada. Nós sabemos que cada região do nosso cérebro é responsável por funções específicas do corpo, como o movimento dos braços, fala ou tato. No caso de Diane, a área do cérebro que dava origem aos ataques era o lobo temporal direito, responsável principalmente pelo que chamamos de memória curta, aquela que você usa para se lembrar do filme que viu na semana passada ou do que comeu no café da manhã. Ela partiu então para a mesa de cirurgia. Após quase 12 horas de trabalho, os médicos retiraram uma parte significativa do lobo temporal direito de Diane. O pedaço tinha o tamanho de um limão. Clinicamente, a operação foi um sucesso. Os ataques epiléticos cessaram de imediato. Só que no dia a dia, Diane precisou lidar com uma nova situação. Meus amigos foram percebendo que eu esquecia as coisas, como panelas no fogão. Perdi a noção de gerenciamento do tempo. O pior era a situação com os meus 3 filhos. Eu esquecia das apresentações deles, esquecia de ir buscá-los na escola. E eles, obviamente, ficavam frustrados. Foi uma época de lágrimas, de muitas lágrimas. O curioso é que, ao mesmo tempo que a nova vida com a família trazia muitos desafios, no esporte, o resultado era recompensador. Diane retomou as corridas 2 anos após a cirurgia e notou que tinha problemas para perceber a passagem do tempo. Ela perdia a noção do período e da distância que estava cumprindo. No início, ficou meio atordoada. Depois, gostou da sensação e passou a prestar atenção em apenas 2 coisas: os passos e a respiração. Boa parte do cansaço que um corredor sente vem do desgaste causado pelo tempo e pela intensidade do exercício. Quanto mais se corre, mais se cansa. Agora imagine se fosse possível esquecer parte dos quilômetros cumpridos. Imagine um atleta capaz de se lembrar apenas da metade da distância percorrida. A sensação do cansaço seria diferente, bem menor. É justamente o que estava ocorrendo com Diane. Ao percorrer 30 quilômetros, por exemplo, ela achava que havia corrido apenas 15 ou 20. Diane era capaz de correr por um longo período de tempo sem de fato sentir essa passagem do tempo em seu corpo. 5 anos após sair da mesa de operações, ela participou de sua primeira ultramaratona. Correu 80 quilômetros e foi a melhor em sua faixa etária. No ano seguinte, já venceu uma competição de 160 quilômetros. E
e ainda se tornou a primeira mulher a completar um desafio ainda maior, em San Diego, na Califórnia. Distâncias, aliás, nunca assustaram, nem situações extremas. No inverno de 2008, correu 482 quilômetros no Canadá, com temperaturas de até 30 graus negativos. No ano seguinte, no mesmo evento, percorreu 690 quilômetros sob neve intensa. É justamente o que Daiane tenta ensinar nas palestras que ministra. De uma enorme limitação, de um sério drama, ela retirou uma oportunidade, uma fonte de prazer. Aprendeu a pensar apenas no que é possível alcançar, não nas limitações. E foi recompensada. E assim ela corre, livre dos ataques epiléticos que a assombravam, livre do peso dos quilômetros percorridos, livre das memórias, livre das amarras do tempo. Nada mais é preciso. Basta escutar os passos e a respiração.